gente tem esse espaço físico onde vocês estão, ele é o espaço de atendimento e de extroversão de alguns conteúdos de pesquisa, né? Para além dos livros, que a gente chama de centro de referência do futebol brasileiro. Então, o museu, ele pensou que depois da abertura dele, ele precisava ser um museu pensante, um museu que fizesse pesquisa, um museu que gerasse debate e não ficasse fixo ao conteúdo que está restrito à exposição de longa duração. Então, a gente já faz pesquisa quando a gente faz uma exposição nova, temporária, que é o caso das Olimpíadas agora. E em 2011 a gente começa com esse centro a fazer outras pesquisas, onde o mote inicial é pesquisar o que a gente não tinha aqui dentro. Então, de alguma forma, o discurso curatorial que a gente tem dentro do museu, ele vai contar o início do futebol chegando aqui, com algumas histórias mais clássicas, como o próprio Charles Miller e tal. Então, já desbravar um pouco quais são as outras histórias, para além dessa, né? E depois o discurso ele permeia muito a seleção brasileira, né? A seleção que vai, enfim, competir Copas do Mundo, tal, clubes, tratando de uma forma cuidadosa, democrática, né? Que a gente tinha um fichário com todos os clubes que já participaram da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, mas a gente entendia que dentro dessa esfera social, do que o futebol representa na vida dos brasileiros, né, esse fenômeno tão complexo, faltava muita coisa aqui dentro. Então a gente ia procurar essas outras coisas. Então desde então a gente vai a campo, a gente faz pesquisa, a gente pesquisa com torcida, organizada, desorganizada, a gente pesquisa os outros campeonatos amadores e aí as diferentes distinções que tem nesse universo, né? O campeonato mais importante, que na época era a Copa Kaiser, que agora, enfim, foi encerrada, mas campeonatos menores, as ligas, festivais de futebol, o futebol feminino. Então, ainda timidamente, a gente começa nessa época, até chegar o ano passado, que a gente fez um boom por causa da Copa do Mundo. Colecionadores de futebol, bares, sedes de clubes, né, que às vezes é o espaço onde você guarda essa memória do clube. E nada disso a gente traz para cá. A gente vai, faz uma pesquisa, conversa, entrevista, fotografa, filma, entende como que está essa memória ali, para ajudar as pessoas a preservarem as suas próprias memórias no lugar onde elas estão. Então, nada a gente traz para cá, só referência digital. Então a gente é um museu que produz acervos digitais. A gente é um museu do futebol. É um museu de um tema, que é um tema muito complexo. Então, o primeiro desafio foi o surgimento desse museu. Então, a maioria dos outros museus, eles já nascem de uma coleção pronta. Então, às vezes era algum figurão aí da alta sociedade, que já tinha uma coleção de quadros, por exemplo, né? E aí se organiza um museu. E aqui não, aqui nasce o inverso, né? Pensa-se o tema. E aí, a partir disso, você tem essa relação democrática, que é muito difícil. Então, eu não posso trazer um objeto de São Paulo se eu não trouxer do Corinthians, se eu não trouxer do Palmeiras, do Juventus. E a gente, uma vez que a gente se pensa no Museu do Futebol Brasileiro, a gente também não está limitado à cidade de São Paulo, nem ao estado. Então, a gente tem que se pensar como nação, que é muito mais complexo ainda. Então, você hoje preservar todos os materiais que são referentes da memória do futebol, então vamos pensar aqui exemplos: flâmula, camiseta, bandeira, chuteira, os troféus, material digital, papel, fotografia. Só nesses exemplos aqui são categorias de materiais, uma diferente da outra. Então, você teria que ter, de alguma forma, um espaço físico adequado para fazer uma reserva técnica para organizar esse material. E uma mão de obra especializada para fazer a manutenção e salvaguarda. Hoje a gente não tem esse espaço, não tem recurso humano, né, para cuidar. Eu sempre gostei de esporte, mas nunca visualizei isso como uma possibilidade de trabalho, atrelar alguma coisa a isso, né? Então, as minhas lembranças mais antigas
de acompanhar o meu avô, que ele era goleiro de várzea, trabalhava na Bosch, então, né, esse universo mais de operários, né, tem isso historicamente impregnado, assim, né. E aí eu lembro dessa memória, assim, de acompanhá-lo sempre, porque ele ia no clube jogar, onde tinha um campo, e eu ia junto, não para jogar bola, mas para acompanhá-lo. Aí cresci na escola, então eu já praticava todos os esportes, entre eles o futebol, e de alguma forma tinha muita facilidade assim de jogo e ao mesmo tempo uma generosidade de ocupar o gol, que nunca ninguém queria ficar no gol, e já que meu avô era goleiro, ele dava umas dicas, né? Sou de Campinas, é um lugar que tem espaço e tal, sempre joguei no campo. Aqui, o primeiro desafio foi jogar no playball, que era grama sintética, o campo reduzido, chuteira diferente, né? Mas ok, legal. E a dificuldade, né, de formar uma equipe de meninas, pensar um treinador para dar uma orientada ali, né, naquele horário de agendamento, caro, né, os espaços. E aí, depois que essa equipe meio que miou, eu fui para a ACM, Associação Cristã de Moços, que não existe em Campinas, assim, não é muito comum. E aí lá eu entrei pro futsal. E ali foi um desafio da vida. Mais desafio, saiu do campo, foi pro seu site e aí... Eu achei que era só uma diminuição do espaço, né? Que era fácil. Não, nossa. Era um desafio mesmo, porque eu já trabalhava aqui, me achava ali, né? Pesquisadora de futebol, eles vão gostar de mim, vai ser massa. Não. É a dinâmica do jogo, né? Você é ruim, você é a última a ser escolhida, não passa a bola pra você não sabe o que fazer com a bola. Tem todo um desenho de jogo que não tem nada a ver com o campo. E aí eu fiquei muito tempo nesse exercício quase investigativo de pesquisa de mim mesma dentro desse espaço que é o futebol. E falei, gente, como é difícil, né? A gente fala tanto aqui, pensa futebol tecnicamente, e a prática vem aí pra falar, nossa, né? Não é nada simples, né? Esse negócio de pensar o futebol. Em Campinas, né, você tem a rivalidade Ponte-Guarani, mas de alguma forma minha família ela tá dividida nessas duas torcidas. Meu pai Guarani e minha família Ponte Preta Roxa. Então a minha casa virou um espaço meio neutro, assim, de torcer. Meu pai não frequenta estádio, então meio que não se falava muito nisso. E meu pai é um entusiasta do esporte, ele gosta de todos os times, mas escolheu torcer pro Guarani. Então a minha relação de torcer foi muito tranquila, assim, muito tranquila mesmo. E aí, adolescente, eu escolho o Corinthians como a minha equipe predileta. E venho para São Paulo. E aqui em São Paulo eu sinto muito essa relação da cidade, dos torcedores, do fim de semana, rojão, as pessoas, a camisa. Isso eu sinto aqui, na mudança para cá. Eu gosto de tudo relacionado ao esporte, tanto profissional quanto amador. Então eu frequentei muitos campeonatos amadores, eu fui parar em sedes de torcida das 4 cantos dessa cidade, fui em femininos, fui em casas de pessoas assim, que são apaixonadas, viciadas pela modalidade. E eu tenho amor a essas diferenças, talvez. Então, fiz amigos em todas as torcidas, conheço aí lideranças, conheço pesquisadores. E esse é o meu gosto, assim, pelo futebol. Se me chamar para ir no Juventus, eu vou. Se me chamar para ir no Allianz Parque, eu vou também. E vou gostar muito da experiência. A gente faz uma pesquisa, que é uma pesquisa de mapeamento. Então, a gente frequenta muitos lugares, forma uma rede, mas sem se aprofundar. Então eu vou até um campeonato, eu passo um dia lá, entrevisto as pessoas, escrevo um relato de campo sobre essa experiência. Dessa experiência, muitas vezes ele vai me indicar uma outra pessoa, um outro time, um outro campeonato. Então essa é a pesquisa que a gente faz no museu. Então, eu sou especialista em futebol de várzea? Não sou, mas eu conheço bastante o cenário. E assim como com as outras coisas, com torcida organizada um pouco mais, porque a gente acabou fazendo outros projetos, né? Então, história oral, que é uma metodologia de entrevista. Então, a gente entrevistou todas as lideranças de torcidas organizadas da cidade de São Paulo, mais Santos. Então, você chega lá,
com o presidente ou ex-presidente e faz uma conversa da história de vida dele que dura umas 2, 3, 4 horas. Esse é um jeito de fazer pesquisa. Então, inicialmente eu vou para o futebol amador, todas essas frentes, que pode ser tanto um time que não existe mais, que tem lá 100 anos, um time que ainda tem 100 anos, existe, mas não é competitivo dentro dos campeonatos vigentes, sei lá, o Santa Marina, na Água Branca, acho que é assim que fala. Times mais fluentes, como Pioneer, que é Vila Guacuri, lá, quase divisa com Diadema, que é um time importante, que, enfim, já ganhou Copa Kaiser, que também tem, não sei quantos anos tem, mas deve ter uns 15, 20. Tradição, assim, no futebol do Vale. Tem bem menos anos do que esses, mas todos esses são importantes pra gente entender o que é esse cenário do futebol amador. E os times mais de veteranos, alguns times mais politizados, né, que vai desde um Autônomos, que é um time que tem uma raiz anarquista, quanto um Negritude Futebol Clube, que vai ser um time ali de Arthur Alvim, mas que tem uma reivindicação do lugar negro dentro da sociedade, no bairro em si. Eu acho que ele é um futebol, eu não vou dizer mais genuíno, nem romantizado, que é um pouco o tratamento que dão para o futebol de várzea ou amador, porque muitos se classificam como amadores e não varzianos. Varzianos a gente gosta, né, de se remeter, parece uma coisa bonita, na beira do rio. Mas eu acho que ele traz uma legitimidade porque ele está relacionado ao lazer das pessoas, né? E de alguma forma um lazer de fácil acesso. E aí quando eu falo de fácil acesso é socialmente falando, né? O futebol talvez ele seja tão popular porque ele é muito simples, né? Então qualquer coisa que vai girar, que você pode dar um chutinho, você vai transformar numa bola. Qualquer espaço de chão que você tenha um mínimo espaço para montar 2 golzinhos, vira uma arena de futebol. O espaço amador, ele é um espaço de luta, né? Porque dentro de uma cidade como São Paulo, que cresce, onde você monetariza os espacinhos de terra que sobraram, né? Você tem uma reivindicação muito forte para manter um campo, que é a princípio um campo de futebol hoje na Coab 1, que é Arthur Alvim, ele vale muito dinheiro, não valia antigamente, mas está próximo de Itaquerão e tal. Então você lutar para que aquele espaço não seja vendido por uma quantidade de dinheiro e defender aquilo como um espaço importante de sociabilidade, onde se joga, se faz esporte, onde se organiza o samba, onde as pessoas se encontram para conversar, para comer. Tudo isso é uma luta social muito grande, atrelada às experiências amadoras, né? O amador, ele traz essa legitimidade, traz identidade do bairro, em alguns casos, né? Tipo, são as pessoas daquele grupo, daquele lugar que se conhecem, têm uma amizade. Nos campeonatos maiores isso já muda um pouco, né? Porque essa competitividade também é absorvida aí das experiências profissionais. Então você quer ganhar um campeonato, você quer ganhar um prêmio e tal. Mas, na maioria dos casos, para fora da cidade de São Paulo, é o futebol amador que vai girar um pouco essa dinâmica de você sair da estrutura de trabalho, né? Trabalho. Ainda é o futebol, ainda é o churrasco, ainda é o samba, ainda é a festa, que vai proporcionar uma outra experiência de viver, né? De você estar atuante no mundo que não seja trabalhando. No caso do futebol feminino, é um pouquinho mais complexo, porque você tem, durante 40 anos, uma legislação que proíbe a mulher de praticar. Então, de alguma forma, você pensar que até 79, né, de 41 até 79, a mulher não pode praticar, isso é uma lei, né, um decreto-lei, Getúlio Vargas, significa que por 40 anos você não só não teve políticas públicas de promoção e incentivo, né, que as mulheres não, sei lá, praticassem o esporte mais popular, o esporte do brasileiro, né? Mas o inverso, né, você tem os discursos que são criados para que ela não pratique e estigmas que você vai carregar até os dias de hoje, né? Então, estigmas sexuais, de relação do corpo, eu preciso proteger o corpo, que é o corpo que, sei lá, vai gerar filhos para a nação, como se o homem não tivesse a metade de responsabilidade sobre isso, pudesse levar uma bolada lá também,
enfim. Religiosas também, né? Que tipo, é um corpo sagrado, então você não pode estar ali num jogo violento e tal. Justificativas que são tão velhas, né? Ali no início do século, que até hoje as mulheres têm que ficar respondendo. Então, dentro dessa esfera, você não produz mulheres praticantes, assim, naturalmente. Você tem hoje um esforço para que as mulheres pratiquem futebol, por mais que elas se familiarizem, tenham vontade de fazer isso. Então, uma menina não necessariamente vai até a escola e tem a oportunidade de, já desde criança, experimentar essa prática esportiva, né? E imagina as outras. Ela não tem dentro do bairro uma opção de uma escolinha de futebol onde ela possa brincar, se exercitar ludicamente com a experiência de futebol. Quando a gente olha os cenários homem e mulher, você nunca consegue fazer um espelho, porque eles são completamente distintos. Então, tanto na esfera mais alta ali, de Marta, Formiga, elas ainda estão lutando para romper várias estruturas, vários preconceitos, várias necessidades que, desde você trabalhar a base, ter um grupo aí substituindo essas meninas, era para você ter ali uma vitrine, né, de mulheres jogadoras, né? Muita mulher joga, principalmente fora aqui dessa esfera mais da cidade grande. E não tem. Entender o que é esse discurso feminista, que não é uma disputa de espaço. As mulheres não querem ser iguais aos homens que jogam e ganham dinheiro com futebol. Aliás, nenhuma modalidade ganha dinheiro igual ao futebol masculino. É essa modalidade que está fora da linha. Todas as outras, o vôlei, vamos pensar o vôlei, que feminino e masculino são campeões aí, tipo, várias vezes. Nem eles ganham, nem próximo, perto do que os homens ganham. O que as mulheres querem é ser profissionais, viver disso. Elas se dedicaram a vida inteira. Isso foi uma escolha. Então é ter o direito à escolha. Então isso vem da infância, você poder experimentar o futebol e, já que você é muito boa, trabalhar e representar o seu país. Então, no universo feminino, de alguma forma, como começa muito tarde esse universo de competições de grande porte, Copa do Mundo Feminino, Olimpíadas, Pan-Americanos, hoje o que a gente vive? A gente tem projetos de nações que investiram na modalidade, então é Japão, Estados Unidos, Noruega, Suécia, que já estão colhendo esses frutos e já estão aí colocando time B, time C para, né, competir. E de alguma forma a gente já está quase aposentando essa geração de estrelas aí, de Marta, Rosana, Érica. E a gente tem muita dificuldade de repor essa equipe, de compor os clubes, de fazer um calendário esportivo, né, de fazer um calendário à altura para você assistir na televisão, isso ser legal. Então, não dá para você fazer um campeonato no brasileiro onde você tem equipes de níveis muito diferentes. Você não consegue fazer um campeonato onde você não tem equipes para começar. Você não tem a regularidade de treino. Aí você não vai ter regularidade de treino, você não tem dinheiro, você não tem investimento. Não dá para ficar associando a imagem da mulher a uma imagem de beleza, de estereótipo. Não dá mais, cara. Tipo, ela não é uma modelo jogando bola, é uma atleta, é só isso. A competência dela é em campo. Ela não tem que usar um batom, ela não tem que usar um uniforme, ela não tá à mercê dos homens. E de alguma forma, tanto a publicidade, o universo de matérias jornalísticas, esportivas, não é escrito para a mulher ou sobre a mulher. Então, as mulheres que participam disso é muito à mercê do que os homens querem ver. Então, você tem que usar uma mulher muito bonita para falar de esporte. Então, você quer ver um jogo feminino, a mulher tem que estar bonita lá. E não é isso. Então, a gente abriu o ano passado, né? A gente vestiu um museu com esse debate. Então, é um projeto que chamava Visibilidade para o Futebol Feminino. E não estava restrito às jogadoras, mas todo mundo que está em volta desse universo de pensar e praticar e fazer o futebol. Então, locutoras, radialistas, jornalistas de campo, isso sim, já existe desde a década de 60, juíza, árbitra, bandeirinha, torcedora também. Então, tem muita história que a gente nunca tinha contado, que a gente não conhecia, a gente resolveu investir nisso.
de alguma forma que a gente tinha passado pela Copa do Mundo, onde o museu ficou lindo, fez uma exposição linda, rica, muita gente veio pra cá. E aí em 2015 tinha a Copa do Mundo feminina, que foi no Canadá, e ninguém sabia. Ninguém sabia nada. Nada. Onde ia ser, quando, tipo, matéria zero no jornal. E aí a gente falou, não, acho que a gente tem que, como instituição que trabalha em memória, acho que dar uma equiparada também de gênero aqui, né? E também, nesses últimos 2 anos, uma reivindicação de qual é esse lugar da torcedora, que tem uma torcedora pra caramba, e qual é o lugar que ela quer estar, que é um lugar não machista. Não dá, tem coisas que elas não estão aceitando mais.